Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 14 de agosto, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Bitcoin. Vamos lá. Pessoal, Bitcoin ontem, né? Movimentação ali interessante de alta, sugerindo aí continuação da movimentação de alta. Hoje devolve tudo, tá? Então, ontem chamei a atenção, né, de que tinha ali um viés mais positivo aí para o mercado de cripto, né, uma continuação da movimentação de alta, mas com essa falha de hoje já começa a ficar um pouco mais esquisita essa movimentação, tá? Bem, para quem não acompanhou, né, mais cedo foram divulgados alguns dados de inflação lá nos Estados Unidos, dado de inflação ao produtor, e veio bem acima do esperado, né? O consenso ali apontava 0,20 de inflação e veio 0,9. Então, bem acima ali do que tinha como uma previsão e mercado cripto acabou sentindo a notícia, né? Tanto que eu posso até olhar aqui se eu pego um tempo gráfico menor, né? Um exemplo aqui, um gráfico de 15 minutos, vocês observam a reação que ele teve ali das 9h30 em diante, né? Ele deu essa puxada aí de mais de 3% na queda na sequência, tá? O que acontece? O Bitcoin ele vinha subindo, né? Tinha toda uma expectativa aí de que provavelmente teríamos um corte aí do Fed na taxa de juros, mas aí quando vem esse dado de inflação, ele acaba colocando ali uma água no chope, né? Acaba deixando um sentimento ali não muito bom para quem acredita ainda nos cortes, tá? E aí com isso a gente acaba vendo esse mercado dando essa puxada forte aí para baixo. Bem, pela movimentação que ele está fazendo, se ele fecha desse jeito que ele está agora, né? E amanhã ele vem deixando aqui um candle para baixo desse anterior, aí eu entendo que para quem está comprado, né? Para quem conseguiu surfar essa última puxadinha de alta, vale a pena pensar em proteger aí parte da operação, porque aí já começa a ficar um pouco mais esquisita, né? Essa movimentação aí do Bitcoin, tá ok? E comprar agora eu acho que ficou difícil, né? Eu teria um pouco de cuidado com a compra no momento, né? Tínhamos a expectativa de que ele romperia esse topo e andaria, até chamei a atenção de possibilidades de buscar os 128 mil, mas como ele devolve, inclusive engolfando o candle de ontem, né? Tá engolfando aqui, na verdade, os últimos 2 dias, né? Então ele tá para baixo, inclusive, da mínima ali de terça-feira, né? Então fiquem atentos, tá? Quando eu vou no tempo gráfico menor, os 120 minutos, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Os 120 minutos, o ideal seria que ele não perdesse essa região aqui dos 118,200. Ele perdeu, tá? Ele já perdeu essa região. Mas ele ainda está tentando segurar. Então, assim, para quem está comprado, ele precisa fazer isso, tá? Se ele começa a trabalhar para baixo dessa linha verde, cuidado aí, porque ele tende a buscar de novo um teste no 116, quem sabe até mesmo 112, né? Aí o 112 vai ser aquela região mais interessante para se pensar nas compras novamente, tá? Então, Bitcoin sugerindo uma falha na região de topo anterior, né? Divulgação de dados ali de inflação não vieram bons, o mercado acabou sentindo e deu essa puxada aí forte para baixo. Para quem está comprado, atenção aí se ele começar a trabalhar para baixo dos 117 mil, ele vai ter suporte no 116 e no 112. Eu entendo que o 112 é um ponto mais interessante, pensando em novas compras, né? E se ele voltar no 112, a gente começa a ter ali um cenário de consolidação, né? Volta aqui, segura aqui, manda de novo para cima, pelo menos para testar o topo, né? Se vai romper ou não, a gente tem que ir acompanhando. Mas fiquem atentos, tá? Já começa a ficar um pouco mais esquisita essa movimentação do Bitcoin, podendo até mesmo se transformar em uma consolidação aí nos próximos dias. Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum, ETHUSD. Vamos lá, Ethereum. Ethereum está chegando próximo do alvo, né? Que é a região de topo histórico. Chamamos a atenção que ele tem uma região aqui nos 4.800, 4.900. Ele foi lá pertinho e começa a sentir, né? E aí a notícia também, de certa forma, acaba contribuindo aí para a movimentação de Ethereum no momento. Vamos lá, pessoal. Ethereum, do jeito que está agora, eu acho que é difícil pensar em novas compras. É para zerar quem está comprado? Então, vamos lá. Se eu for no tempo gráfico menor também, nos 120 minutos, né? Repara que Ethereum ele deu uma pernada de alta e corrige. Qual que é a ideia? A ideia seria ele dar outra pernada para cima, pelo menos para testar topo, né?
E aí, se ele falha no teste do topo, começa a apontar para baixo, vem perdendo o fundinho anterior, eu entendo que quem está comprado lá pelo diário tem que zerar, porque senão ele pode devolver tudo de novo lá para a faixa dos $4.000, que vai ser uma região mais interessante para novas compras, tá? Então, para quem está comprado, eu ainda aguardaria a reação dele por aqui, 4.470, 4.500, né? Vamos ver se ele já começa a reagir por aqui. Se por um acaso ele seguir caindo aí o próximo ponto de compra vai ser na faixa dos $4.000, tá? Então, se ele voltar para testar um ponto que eu gosto ali para compras, né? Tendo que dar uma nova oportunidade naquela região. Apesar da movimentação de hoje, ele ainda não desconfigura o gráfico diário, não desconfigura tempos gráficos menores. Acende o sinal de alerta, né? A gente não sabe como que vai aí se desenvolver a questão aí da notícia, né? Se o mercado vai estressar ainda mais, talvez desconsiderando o corte de juros, isso pode fazer com que o mercado corrija um pouco mais, né? Tira aquela euforia que a gente vinha anteriormente. Ainda, graficamente, sugere que é para cima, tá? Acende o sinal de alerta, né? Pelo fato da movimentação do dia, mas vamos acompanhar. Se ele respeitar essa região de 4.500 e aponta para cima novamente, quem está comprado, o alvo ainda segue sendo aqui a região dos 4.800. E aí, detalhe, supondo que ele feche desse jeito no dia de hoje e amanhã ele faça algo parecido com isso. Eu estou comprado lá de baixo. Eu posicionei o meu stop para baixo da mínima de hoje, tá? Ele tem que apontar para cima ali novamente, né? Sugerindo para a gente no tempo gráfico menor, que ele está formando um pivôzinho, que ele está marcando um fundo no tempo gráfico menor para testar topo. E aí a gente posiciona o stop e aí a gente acompanha para ver se ele rompe topo. Rompeu o topo, vai embora. Falhou no teste do topo, começou a virar para baixo. Aí você pensa ali em zerar um pouco antes, ou até mesmo deixa o stop abaixo da mínima de hoje, né? Porque se estopar, pelo menos você estopa no ganho, né? Senão não vai devolver todo o lucro dessa última pernada de alta. Enfim, ainda é para cima Ethereum, começa a demonstrar uma certa dificuldade próximo da região de topo histórico, mas ainda vejo, se for para tentar alguma coisa, eu prefiro apostar ainda na compra, tá? Então, vamos seguir acompanhando também. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de Solana. Olha, Solana eu também gosto, chamei a atenção, inclusive colocamos aqui no aplicativo Ficube, né? Chamamos a atenção de Solana aqui, ok? 174 quando ele virou para cima. Beleza, ele foi para cima, ele não estopou. Eu vou dar uma limpada nesses desenhos de Solana. Vamos marcar alguns pontos aqui. Então, aqui é um ponto de suporte, ok? Aqui, ponto de resistência. Ele acabou batendo cabeça na resistência. Eu tinha minha atenção de Solana quando ele começou a virar aqui no 174, né? Ele não pode voltar para baixo dessa região, tá? Então não teria estopado. Quem está comprado, ele ainda não estopou. Mas ele acende o sinal de alerta pelo fato de estar batendo cabeça em uma região de um topo anterior. É para sair? Eu ainda não sairia, porque eu não descarto aquela possibilidade que nós chamamos anteriormente atenção. Deixa eu só pegar aqui o diário novamente. Eu tinha desenhado uma projeção de onda 3, né? Acho que é isso daqui que eu tinha desenhado. Na verdade, pode buscar aqui os 239, e tem um detalhe, né? Se Solana conseguir romper para cima desse topo anterior, para cima dos 205, ele abre alvo até os 260, né? 270, na verdade. Então, assim, eu ainda considero um bom candidato de compra, tá? Desculpa, pessoal. Eu ainda considero um bom candidato de compra. Só que não pode perder esse último fundo que ele marcou no 175, porque se ele perde aqui, ele volta para testar o 160 como suporte. Comprar agora é difícil, né? Eu acho que você teria que já estar comprado. Se ele romper nos próximos dias para cima desse topinho anterior, qualquer pullback acima dessa região sugere ainda novas oportunidades na compra, e vamos ver se ele consegue buscar próximo de 270 ali como um próximo alvo, tá ok? Bem, vamos lá. A garganta começa a falar, a garganta ela para. Vamos lá, então, essa aqui é a leitura para Solana, ponto de atenção, tem que romper aí esses 215 para andar, 215 não, desculpa, 205, né, para andar. Rompeu, aí ele começa a abrir alvo lá nos 270. Eu comprar agora eu não compraria, para quem está comprado, não teria estopado ainda. Não estou confortável, puta, não gostei dessa movimentação, realmente é uma movimentação que não é tão interessante. Protege no 0 a 0, coloca o stop no 0 a 0. Um ponto que eu ficaria atento é o seguinte, né? Ele está recuperando até parte da movimentação de queda de hoje,
Mas se amanhã ele vem fechando para baixo da mínima de hoje aí, talvez pensar em zerar essa primeira entrada e observar novamente o que ele faz quando chega por aqui, tá? Se ele respeitar, pode ser uma nova tentativa e a gente acompanha o próximo teste para ver se ele consegue romper, beleza? Então, é isso daí que eu vejo para Solana. O que mais? XRP, né? XRP, vamos dar uma olhadinha. Olha, XRP, a mesma situação. XRP, eu chamei a atenção que estava interessante no dia de ontem, que eu gostava, e que eu entendo que o stop era abaixo dessa região de fundos anteriores. A princípio, o XRP está estopando, tá? É claro, né, que assim, ele belisca essa região de fundo anterior e está tentando recuperar. Pode ser apenas uma violinada, e depende de como o mercado reaja. Do jeito que o XRP está agora, eu já não gosto muito ali da movimentação de compra de XRP, né? Se ele fecha desse jeito, ele começa a me sugerir algo parecido com isso. E aí seria o teste desses fundos anteriores novamente. Se por um acaso o XRP, né, recupera aí ao longo do final do dia aí, né, fechamento do diário, começa a fechar para cima desses 3,10 e amanhã faz a movimentação parecida com essa, esse movimento de hoje pode ter sido apenas uma violinada, tá? E aí aquela leitura anterior que nós tínhamos, né, dele voltar para testar esse topinho anterior no 3,36. Desculpa, pessoal. Então, aquela leitura anterior que nós tínhamos, né, dele voltar para testar aqui os 3,36 e depois a região dos 3,50, ela retorna, tá? Então, assim, do jeito que está agora, se eu estou comprado, se eu comprei e coloquei o stop abaixo do fundo, já fui estopado, né? Tomei um stop curto ali, paciência, acontece. Foi causado por notícia, né? Infelizmente a gente não tem como prever quando vai sair uma notícia tão ruim, que inclusive puxou bastante o mercado para baixo, né? Várias altcoins caindo forte no dia de hoje. Se eu tô de fora, no momento, do jeito que ele tá agora, né? Esse candle aí do gráfico diário, eu não faço nada, tá? Eu fico de fora, permaneço de fora. Se por um acaso amanhã, ou até mesmo ao longo do dia aí, né? Até as 21 horas, ele recupera parte desse movimento e amanhã ele indica aí uma retomada para cima, respeitando essa marcação em vermelho, eu vejo que pode ser uma nova oportunidade, tá? O problema é que o pavio ficou mais para baixo, né? Então acaba ficando um stop um pouquinho mais caro ali se você colocar abaixo daquele pavio, e o alvo seria novamente a região dos 3,35 até 3,50. E aí eu entendo que esse movimento de hoje foi apenas uma violinada ali, tá? Por outro lado, se ele der sequência na queda aí no dia de amanhã, ou se ele fecha mais para baixo aí, né? Algo parecido com isso, aí não tem nada para fazer, porque ele tende a buscar lá a região de fundos anteriores, esses fundos aqui nos 2,75, aí não vejo por que ficar apostando na compra, tá? Então, ponto de decisão ainda, o movimento de hoje não é um movimento que dá ali não dá um conforto na compra, né? Eu acho que no momento tem que ficar de fora mesmo, e vamos acompanhar como ele vai se desenvolver de hoje para amanhã, tá ok? Então o XRP já foi, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do S&P 500. S&P 500, ó, ele tá acima da região de topo, né? O S&P 500 até que recuperou bem, né? Ele abriu negativo no dia de hoje, mas acabou se recuperando, permanece acima de 6.400, então ainda vejo que é para cima, tá? O mercado americano tá sugerindo ainda continuação de alta, né? Vamos ver se ele dá continuidade. O que não pode acontecer e fica feio é ele perder aqui os 6.400, porque aí sugere um teste no 6.200, né? Já comentamos isso em outros momentos, tá? Então fiquem atentos. E o DXY, que é o índice do dólar, vamos acompanhar aqui como que ele reagiu. O DXY para cima, tem resistência lá nos 98.999. Não veio para testar os 97 ainda, né? Mas de qualquer forma, o DXY eu tomaria cuidado. Eu vejo que ele tem dificuldade aqui, pode bater cabeça e mandar para baixo. Não tenho ali um viés de DXY estourando para cima, não, tá? Pode ser que ele fique de lado aqui, travado nessa linha vermelha e nessa linha verde aqui de fundo, tá? E aí, nesse meio de caminho, ele pode ficar bagunçando, né? Para cima e para baixo. Então, DXY no momento não me chama muita atenção. Do jeito que ele vem se comportando, já começa a sugerir que pode ser um fundo mesmo aí nos 96, mas indicar para a gente aí que ele está revertendo ainda é cedo, tá? Eu vejo que ele é mais travado aí nessa região em vermelho e verde, entre 99 e os 96.700, e vamos seguir acompanhando ali o que ele faz, mas de qualquer forma, travadinho, 99 ali, ponto de resistência, beleza? Bem, pessoal, então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejo aí para todos um
um bom final de quinta-feira, e amanhã a gente está de volta aí para ver como que o mercado reagiu, como o mercado se comportou. Tá ok? Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.